para que ele viesse viver uma vida santa e submício a Deus, acima de todos, acima de tudo. Mas só que Adão e Eva não correspondeu com Deus. E Deus havia falado, havia decretado, mas ele não vigiou o diabo, que já estava ali naquele jardim, 24 horas por dia, o diabo olhando, vendo, incentivou e fez que ele sentisse, fosse lá e desobedecesse, viesse desobedecer à voz de Deus. Então foi quando ela foi lá e havia comido, foi lá, pegou do fruto e havia comido. E depois que ela comeu, aí imediatamente quando Adão havia chegado, ele foi lá e comeu da mesma semente. Então havia cometido o erro e a falha. Mas Deus, ele é tão bom que muitas vezes é isso que nós temos que entender. Não são todos que falham. Existe aqueles também que Deus havia chamado pelo nome, você irmão, você irmã, você pessoa, você moça, rapaz, e você, Deus, ele chamou você pelo nome. Então você acabou ouvindo a voz de Deus e vim a obedecer a voz de Deus, o decreto de Deus, mediante a sua vida, mediante a sua pessoa. E a partir desse momento, você veio a obedecer a Deus, a obedecer muitas vezes de qual forma, de qual sentido, levantando a sua mão, indo até um tabernáculo, de poder você ir até uma igreja mais perto da sua casa. E quando você acabou de chegar no tabernáculo, no templo da igreja, ali estava um pastor pregoando a mensagem da libertação, da edificação e da salvação. Foi aonde que você pôde ter ouvido, porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então a fé, ela tem um fundamento forte. Quando nós ouvimos, que nós colocamos em prática, que nós aceitamos, que ela desce para o nosso entendimento, psicologicamente falando, e desce para os nossos corações. Quando nós abrimos nossos corações, que nós se colocamos diante a esse Deus vivo, nós se arrependemos, se lançamos de corpo e alma, se arrependendo, renunciando e aceitando o Senhor como Salvador da nossa alma e da nossa vida, para que nós possamos ser um lavado e remido pelo sangue de Cristo, para que o nome seja pegado, para que Deus possa olhar do céu, possa vê-lo e possa identificá-lo com nossos pensamentos, para que Deus envie os anjos ao nosso respeito. E Deus enviando o anjo ao nosso respeito, aí vem a conversão na nossa vida. Aí não existe condenação para aqueles que estão ou vivem em Cristo Jesus. É um novo céu, uma nova terra, aonde que não vai haver dor, não vai haver morte, não vai haver lamento, não vai haver sofrimento, aonde você vai vencer o diabo, vai vencer o inferno e vai vencer os principados, aonde você não vai ser lançado, porque naquele dia, quando Jesus esteve aqui de passagem, nós temos que entendê-lo. Ele desceu, se manifestou, teve aqui, passou em carne, teve aqui em carne, se fez em carne, se fez o verbo se rasgou, se dividiu em duas partes. Por quê? Deus enviou ele como filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas que tenha e venha a ter uma vida eterna. Então é isso que nós temos que focar, é isso que nós temos que colocar em mente, ter em consciência, ter a consciência do certo e do errado. Aquilo que a gente podemos vir fazer, aquilo que nós não podemos fazer. Então vamos ter cuidado mais, não vamos ser Adão e Eva, porque nós não podemos se baseá-lo no erro de Adão
e de Eva. Por quê? Porque Deus, depois Deus olhando, vendo, Deus ele foi tão perfeito que Adão e Eva havia cometido esse maior pecado de todos os tempos. Mas Deus, ele olhando, vendo, Deus enviou o Filho dele como unigênito. Foi o Messias, o Filho de Deus, o Rabi, o Cristo vivo. Foi aonde que Jesus ele pôde ter vindo através da sua mãe Maria, aonde que a Bíblia fala e manda e pede que nós ensinamos os filhos a andar no caminho da luz, no caminho da verdade, para que haja conversão, para que haja convertimento, para que haja salvação após o batismo. Então Jesus ele fez tudo certo, ele sendo filho de Maria, filho de José, ele nascendo num lugar de animais, numa manjedoura, porque ele não tinha o seu pai e sua mãe não tinham um local certo, um lugar certo, aonde de se inclinar a cabeça, aonde poder dar a ele o conforto, como no dia de hoje, a mãe, o pai e a mãe casa, e depois vem os filhos, aonde que os filhos já nascem dentro do luxo, do conforto, aonde ele vem a desfrutar do bom e do melhor. Tem pessoas que nascido até no berço de ouro. São pessoas que investem no filho, dá a ele, depois de rapaz, ele tem um melhor carro de luxo, melhor conforto, a melhor economia no banco, aonde que são pessoas que, mas no final disso tudo acaba o quê? Devido à falta do conhecimento que não chegou até a vida dele, ele acaba perdendo tudo aquilo, porque o diabo ele é sujo, ele dá e toma, então acaba o diabo consumando a vida daquelas pessoas, vindo colocar a pessoa a viver em situações difíceis, como no dia de hoje. Existe milhões e milhares de pessoas que é nascido da carne, ele vem a esse mundo, ele faz conquista, ele é promovido a ser um político, a ser um governador, a ser um presidente, a ser um senador, a ser um prefeito, a ser um vereador, ele é promovido a ser um doutor, um advogado, um juiz, um homem do campo, um homem da cidade, mas só que lá no final ele passa a ser vítima de uma farsa, como Adão e Eva foi. O diabo, ele olha, ele vê que a pessoa está com a mente vazia, que a pessoa não tem nada de Deus, que o corpo da pessoa está ali aberto, aí vem uma entidade, habita sobre ele, domina, consegue dominar a situação daquela pessoa, aonde que vem a levar aquela pessoa ao descaso, chegar numa situação difícil, são situações até de morte, que nós podemos vir falar assim. Então é isso, meu amigo, é isso que Deus faz.